E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós. Não vos deixarás órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá, mas vós me verais, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que és tu em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem o meu mandamento e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Amém? A vida de Jesus. A gente sabe que o Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade, a qual foi enviado pelo nome de Jesus, mas com a promessa de Deus para nossas vidas. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade Santíssima e a semelhança do Pai e do Filho de Deus. Aí a gente vê essa Trindade, esse começo, porque a Bíblia, se a gente for olhar de Gênesis, Apocalipse, a gente vai ver que o Espírito Santo sempre está manifestando desde o começo do mundo. Em Gênesis primeiro, deixa eu ler aqui rapidinho, primeiro, versículo primeiro, vai dizer: no princípio criou Deus o céu e a terra era informe e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha que coisa interessante. Deus enviou sobre o Espírito, e o Espírito no grego é ar, é vento, é sopro. Aí a gente olha para a história de João, quando Jesus vai falar com Nicodemos, e ele diz que o homem tem que nascer de novo para receber o Espírito. Aí Jesus vai falar para Nicodemos: o Espírito é como o vento, vai aonde quer, ninguém vem, mas sempre. Então esse fôlego que a gente recebeu de Deus é o fôlego do Espírito Santo. Veja, quando Deus faz o homem, faz a matéria, e está lá o corpo, o que é que falta? O fôlego. O fôlego do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Deus soprou. Glória a Deus. Então esse fôlego está em toda a criatura desse mundo. Todo ser humano tem o fôlego do Espírito Santo. Mas porque muitos passam despercebidos? Porque muitos não aceitam. Porque tem muitos que não acreditam que o Espírito Santo age sobre nós. Aí muitos dá errado porque desobedecem a palavra de Deus. Olha que Jesus disse. Ainda um pouco, e o mundo não me verá, mas mais vós me verais, porque eu vivo e vós viverei. Naquele dia conhecerei que és tu em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, se Jesus disse que a gente somos unidos a Ele, unidos ao Pai, e vós, que somos nós, vamos obedecer a sua palavra e o seu mandamento, Ele ficará conosco até que nós somos. Amém, glória a Deus. Veja que o mandamento de Cristo é uma coisa, e o mandamento de Deus foi outra. Deus deu os 10 mandamentos, Jesus deu os 2. E esses 2 cumpre os 10. Amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. A gente que se amar, o próximo não ama a nós mesmos. O primeiro mandamento, amar a Deus, cumpre os 4. O segundo, amar o próximo, cumpre os 6. E se a gente olhar direitinho, esse mandamento não é pesado. É um mandamento que vem para edificar, um para glorificar a Deus e outro para amar o próximo. Então, se a gente glorifica a Deus e ama o próximo, o Espírito Santo está dentro de nós.
e coisas grandes nós faremos. Olha, interessante, em Gênesis 41, versículo 38, olha. Um homem pecador viu e outro homem servo de Deus, José. 38, 41, 38, diz assim, ó. E disse Faraó ao seu servo, acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus sobre ele. Olha, um homem que adorava tarotes, um Deus feito como humana. Que o Espírito de Deus esteja nele. Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso. Ninguém tão inteligente e sábio como tu. O homem José era aquele homem que obedecia a Deus. José escutou as palavras do seu pai Jacó. José escutou a história de Isaac. José escutou a história de Abraão, os patriarcas que passaram lá atrás, Noé, Enoque, que andavam com Deus. José escutou e que ele quis isso para si. Então, quando ele quis isso para si, o Espírito de Deus pousou sobre José. Veja que José corria do pecado. Aonde José ia, botava a planta da sua mão, as coisas cresciam. Por quê? Porque era um homem temente a Deus. Fugia do pecado. Respeitava a liderança. Aonde José chegava, ele respeitava. Potifar, ele respeitou Potifar. Veja que a Bíblia diz que a mulher queria deitar com José, ele correu do pecado para respeitar o seu líder. O meu Senhor me deu ordem para todas as coisas, para me tocar, mas na mulher dele não. Eu sei que eu sigo e eu sei que eu honro, meu Deus. Então José, ó, pegou o gato, correu do pecado. E é assim na nossa vida. Se a gente fugir do pecado, se santificar diante do Senhor, José amou o próximo. Primeiro amou a Deus e o próximo. E se ele tivesse amor de si mesmo, ele se deitava, desonrava o próximo. Então José cumpriu os 2 mandamentos, a qual Jesus disse: ama a Deus e o próximo a si mesmo. O Antigo Testamento ele nos ensina que o Espírito de Deus ele veio para dar crescimento a cada um de nós. Amém. Veja em Juízes, uma mulher chamada Débora. Não tinha homem com o poder do Espírito Santo. Olharam para Débora, viram uma mulher com autoridade e com visão espiritual para vencer a guerra. Então os homens vão até Débora, convida ela para ir liderar um exército de homens para vencer a batalha. E também em Juízes 6, deixa eu ver aqui, 3:10, vai falar sobre um homem. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou um filho de Israel, um libertador, e os libertou. Daniel, filho de Quenés, irmão de Caleb, era o mais novo irmão de Caleb. Esse Caleb era aquele que estava no Egito, que entrou na terra prometida com Josué. Então esse Daniel era o irmão mais novo. A Bíblia vai dizer, no versículo, capítulo 3 de Juízes, versículo 10: e veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu pelejar, e o Senhor deu nas suas mãos a Cusa, Rizatim, rei de Sarim, e a sua mão prevaleceu contra Cusa, Rizatim, e a vitória de Israel chegou através do irmão mais novo de Caleb. Olha que interessante, o irmão mais novo de Caleb. O povo já estava dando as costas a Deus. Aqui, o juiz, se chegar em juiz, primeiro, segundo, chegar ao 4 já é de Débora, o 6 é de Gideão, mas quando chega em juiz, vai dizer: e o povo foi mal aos olhos de Deus. O povo foi mal aos olhos de Deus. Então Deus viu Daniel, o irmão mais novo de Caleb, cheio do Espírito Santo, e disse: esse eu vou levantar para destruir os inimigos do meu povo. Sempre Deus teve o poder na sua mão, o controle. Ele não perdeu o governo, ainda hoje tem. Então ele precisa de uma liderança cheia do Espírito Santo. Ele precisa de um povo que reconheça que o Espírito Santo de Deus foi enviado para a igreja para ser batizado, para ser testemunha. Onde chegar, o brilho do Espírito Santo está sobre a igreja, e muitos estão se apagando por não entender o poder do Espírito Santo de Deus sobre a igreja.
O homem natural não compreende as coisas espirituais. Olha Paulo disse aos Coríntios, não compreende, porque os nomes natural, ele não compreende a loucura de Cristo na cruz. É loucura para ele. A caixa de ferramenta de Deus em 1 Coríntios 11, 21, ela está lá. Os sábios vão se confundir com os loucos. Olha. Muitos vão se confundir com aqueles que não têm. Aí Deus pega os loucos para confundir os sábios, pega aqueles que não têm para confundir aqueles que têm. Eita, glória a Deus. Então, isso tudo vem através do Espírito Santo de Deus na nossa vida. João 4, a qual a gente leu. Deixa eu ver aqui. 4,16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Olha, Glória a Deus. está conosco. Glória a Deus. Porque Jesus disse: se santificai, porque Ele é santo. Veja aí, que me lembrei agora em Lucas 1, deixa eu achar aqui. Lucas 1. Respondendo o anjo, disse-lhe, isso é para Maria, e disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Mas o anjo diz que descerás sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Olha que coisa linda! Maria, ela foi concebida, ela foi escolhida para gerar o nosso Salvador. E hoje em dia a gente somos concebidos pelo Espírito Santo para que a gente venha gerar salvação. Glória a Deus. E tudo que as Escrituras nos ensina é buscar conhecimento e andar na graça. É o que a gente está estudando. Buscar o conhecimento e andar nessa graça. João escreve também no capítulo 16, verso 13: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirás tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Oh, glória! Aleluia! Então, João já estava escrevendo sobre Jesus. Ele ia, mas virá sobre nós o Espírito Santo. Ele me glorificará, para que há de receber de que o meu valor há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Então, Jesus, tudo que Deus deu a Jesus, ele disse que era o que? Era dele. Veja que Jesus está numa reunião e diz, e oração do João 17, ele diz: Pai, aquele que você me deu eu não perdi, a não ser o da perdição. Olha que ele diz, tudo que o Senhor me deu, aquele que o Senhor me deu, nenhum se desviou, a não ser da perdição. Glória a Deus. Olha que interessante. Sempre no nosso meio vai ter sempre uns que vão se perder do caminho. Sempre nessa caminhada vai sempre ter um que vai ficar para trás. Veja, olha, interessante, veja no Egito, Deus livrou o povo com a sua mão forte. No deserto, 40 anos, Deus sempre estava com a sua mão estendida, protegendo aquele povo. Coluna de fogo, para que o povo não morresse no frio. Coluna de nuvem, para que o povo não morresse no calor. Maná, carne, água. O povo cuidava, mas o povo era reclamando de Deus. Deus disse para Moisés: vou destruir esse povo.
Moisés disse, não destrua. O que vai falar do seu nome? Destrua a mim. Olha, o intercessor. Então Deus disse, então essa geração não vai entrar na terra prometida, a não ser que Caleb e Josué. 2. E o que é que Jesus está dizendo aqui? Tudo quanto o Pai tem me dado, foi meu. A não ser que perdeu aquele que era a perdição. Se a gente olhar para o Gênesis, o Êxodo do deserto, aquele que se perdeu foi o que mais reclamaram, foi o que mais aborreceram a Deus, foi o que mais julgaram Moisés poder entrar da terra prometida. Na verdade não foi José, foi Deus que tirou. Mas só de multidão de mais de 5.000 pessoas, 2 só cumpriram com a palavra. Foi fiel a Deus e fiel a seu líder. Ele entrou na terra prometida. É por isso que Jesus disse, a seara é grande, mas nem todos vão entrar. Então a gente só entra se andar na obediência, buscando a santidade de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Se a gente entender essa verdade, a gente nunca vai passar despercebido. A gente nunca vai sair de casa para a igreja, da igreja para casa, ou da casa para algum ambiente, a gente não vai passar percebido, a gente vai ter os dons espirituais, a qual Paulo disse. O dom espiritual está para a igreja. Olha, o discernimento do Espírito é maravilhoso. Veja que em Atos 5, Ananias e Safira, eles venderam um terreno, pegaram a metade do dinheiro, aí deram a Pedro. Só que Pedro vendeu o terreno, o dinheiro do terreno está tudo aí. É assim, depositou nos pés de Platão. Aí Pedro, com o Espírito, olhou para ele e fez, Ananias, por que tu encheste o coração? Deixa Satanás te encher o coração. Tu engana, pode enganar a mim, mas ao Espírito Santo não. Por causa disso aí, tu vai morrer. Morreu. Olha como as coisas sérias. Hoje em dia, a gente, muitos faz isso. Um quer aparecer, por ofertar nos pés da igreja. Outros querem dar uma mentira, que dá e depois ficar mentindo. Eu conheço muita gente que ofertou e ainda ofertei. Não, você está mentindo, irmão. Porque quando a gente oferta, a gente dá de coração. Mas se fosse do tempo dos apóstolos, era muita gente boa. Porque tudo que Deus quer da gente é de coração. A gente não pode dar para dar aqui para receber lá na frente, não. Dar de coração. Isso é a mudança do Espírito Santo sobre as nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, ele é tremendo. Olha só o que esse livro diz aqui sobre o Espírito Santo, umas 4 verdades. O Espírito Santo é o agente da salvação. Se a gente não andar com o Espírito Santo, a gente não é salvo. A gente não é salvo. Por isso que todo dia tem que chamar, vem comigo, Espírito Santo. Segundo, o Espírito Santo é o agente da santificação. Se a gente fosse santificar e chamar o Espírito Santo, a gente não consegue se santificar. O Espírito Santo reveste os crentes para o serviço do Senhor. Olha, interessante. Glória a Deus. Tudo que a gente for fazer, convidar o Espírito Santo para ir conosco, a gente não consegue fazer a vontade de Deus. O Espírito Santo implanta os crentes no corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. Aleluia. Glória a Deus. Se a gente sai da casa para vir para a igreja e convidar o Espírito Santo, a gente nunca vai entender o louvor, a oração e a pregação. Aleluia. Glória A a gente convida o Deus. Espírito Santo de Deus para que a gente possa andar neste mundo como luz, com uma força de Deus nas nossas vidas. Amém. Onde está o servo de Deus, cheio do Espírito Santo, todos querem ouvir. Aleluia, glória a Deus. Todos querem estar perto para escutar, meu irmão, aquela palavra que eu tenho, meu irmão, aquele louvor, meu irmão, aquela oração, faça em mim. Ele quer sempre ser tocado pelos aqueles que Deus usa. Glória a Deus. Eu estou estudando o livro de Ezequiel, eu vejo a perturbação, o sofrimento que Ezequiel sofre. Como é que o homem de Deus sofre tanto? Porque Deus tem que tirar isso, tirar aquilo para usar o servo do Senhor. Porque muitas coisas Deus tem que afastar para poder nos usar.
E às vezes a gente muitas vezes não entende. No começo a gente, meu Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? É para que a gente venha crescer, amadurecer na caminhada, porque lá na frente, quando vir as barreiras, vai ser pedras pequenas nas nossas vidas, irmão. É por isso que Paulo diz que a gente tem que se investir em toda a madeira de Deus, porque chegar o dia mal, a gente está pronto para a batalha. Não devemos olhar para trás, nem para a esquerda, nem para a direita. Temos um alvo a seguir, que é Cristo Jesus nas nossas vidas. É o Espírito Santo nos guiando nesse caminho, porque Jesus disse: eu enviarei meu Consolador a toda a carne nesta terra. Mas são poucos que têm esse poder, são poucos que vivem em Cristo Jesus. No livro de Joel, sobre toda a carne, acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos anciões terão sonho e os vossos mancebos terão visão. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu Espírito. Aleluia. Em Atos 2 cumpriu essa promessa. E ainda hoje tem. Amém. Uns anos atrás, nos Estados Unidos, uma igrejinha pequena foi avivada pelo poder do Espírito Santo. Passou 11 dias clamando a Deus. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Glória a Deus. Aleluia. De repente veio do céu um ruído, como que um vento impetuoso encheu toda a casa onde estavam sentados. Aleluia, sentados. Glória a Deus. Ei, Valdeir. Lhe apareceu uma língua como que de fogo, que distribuía sobre cada um deles, pousou. Louvado seja Deus. Aí continua. Glória a Deus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Glória a E Deus. começaram a falar Aleluia. noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedeu que falasse. Ou 120 pessoas numa igreja pequena, era a festa de Pentecostes em Jerusalém, tinha mais de 100 mil pessoas visitando, de várias nações. Aleluia, O glória. povo começaram a ouvir os irmãos falar em línguas rebatidas. E outros olharam: como é que podem ser judeus falar em nossas línguas? E eles estão glorificando a Deus nas nossas línguas. A pessoa, essa igreja aqui agora, a gente está aqui todo reunido. Aí passa argentino, americano, japonês, e a gente glorificando a Deus, e ele entendendo lá fora que mistério de Deus na Glória a nossa Deus. vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha que poder de Deus nessa vida. E Paulo disse que aí, quando receber esse dom, a gente tem que guardar com zelo. E Jesus diz: não dê suas pernas aos porcos nem aos cães. Guarde com zelo. Guarde com zelo. O Espírito Santo de Deus está para todos. No livro de 2 Coríntios, o discernimento do Espírito é um dos dons do Espírito Santo. Aleluia. 1 Coríntios 10, 12, 10, que diz: a outra operação de milagre. Olha, coisa boa. Esta vida nua, milagre acontecendo. A outro, a profecia. A outro, o dom de discernimento de espírito. A outro, variedade de língua. A outro, interpretação de língua. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. É Ele que quer. Como quer. A igreja precisa de dons espirituais. E outra, meu irmão, quando alguém receber esse dom, a gente não pode ficar com inveja, não, a gente tem que glorificar. É porque o Espírito Santo quer dar à irmã Silvana um dom de pregar, um dom de manifestar poder. Aí Deus quer, o Espírito Santo quer dar um dom à minha irmã Teresa, de curar, de libertar.
O Espírito Santo quer dar um dom à irmã Rita para falar em línguas estranhas. Glória a Deus. A minha irmã Valderez, para dar o poder da oração de Deus famoso, ou ser curado. Vamos louvar minha irmã Ana Flávia. Aos líderes da igreja, o Espírito Santo dá o dom de pregar e de ensinar. Glória a Deus. Mas Paulo tinha 9 dons. 9 dons. E em todos eles ele disse: nenhum desses vale mais do que o meu favor. Glória a Deus. Eu posso falar em língua, eu posso até falar a língua dos outros, posso profetizar, mas se não houver a Deus a buscar, amar a Deus todas as coisas, toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao próximo, como a nós mesmos. Glória a Deus. É um amor, é através do amor, meus irmãos, que o Espírito Santo habita, é na caridade. Deus é bom. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé.